Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Yara e esse é o My Virtual Shelf. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os meus hábitos de leitura e talvez dar algumas dicas que podem auxiliar vocês a aumentar ou então incluir esse hábito na rotina. Eu acho importante começar falando que eu sempre fui uma leitora, eu não me tornei leitora como muitas pessoas que eu vejo na internet, que tem um livro específico que elas lembram que inseriram elas nessa cultura e fizeram elas se encantarem pela rotina e incluir os livros na vida permanentemente, enfim. Eu sempre tive isso muito presente. Quando eu era muito pequena, minha mãe estava na faculdade, então ela estava sempre lendo, sempre estudando, e eu ficava junto e via ela com os livros e acabava me encantando por isso também, tendo vontade de aprender a ler, as figuras chamavam a atenção. E sempre teve muito livro na minha casa, então eu não posso falar com propriedade para vocês dicas para começar a ler, ou então por se interessar pela leitura, mas eu posso conversar um pouquinho sobre as coisas que eu costumo fazer, sobre como eu tenho a leitura na minha rotina, quanto tempo eu leio por dia, quantas horas ou quantos livros eu leio no mês, semana, enfim. E eu posso dar um spoiler para vocês que eu não leio todos os dias. Não é sempre que eu consigo ler um mês inteiro vários livros, ou que eu tenha um cronograma certinho de quantos capítulos eu vou ler numa semana ou na outra. Eu levo a leitura como um hobby e eu encaixo ela no meu dia a dia. Então tem semanas que eu estou mais cansada e eu leio menos, tem semanas que eu estou mais descansada e eu consigo devorar 1, 2, 3 livros em um mês. Tem meses que eu leio muito mais, tem meses que eu leio muito menos, e não tem regra, tá? A gente tem muito na ideia de que, eu sou um leitor, eu leio muito e muito tempo por dia, eu leio 10, 15 livros no mês, e não é assim. Você ser um leitor é muito mais sobre você gostar de ler e ter a leitura no seu dia a dia como algo frequente na sua vida do que sobre quantos livros eu li ou deixei de ler. Até porque, pra mim, a leitura é uma brincadeira, é delicioso, eu preciso me divertir com isso e não ter isso como uma obrigação. Então, eu não costumo colocar uma meta, eu quero ler 5, 10 livros nesse período X de tempo, eu quero ler 50 livros no ano, eu não tenho isso. Eu leio de acordo com a minha vontade, com o meu tempo, com a minha rotina, e isso tá tudo bem. Você não precisa ler vários livros no ano para ser um leitor. Você pode ler um livro no ano e se você aproveitou aquilo, se foi bom, se te divertiu e te entreteve, é o que vale. Uma coisa que eu sempre tento fazer na minha rotina é separar alguns minutos do dia para leitura. Seja no meu horário de almoço ou seja à noite antes de dormir. Não necessariamente é um período muito longo, às vezes meia horinha, 45 minutos, já é ótimo para mim, não preciso deixar horas reservadas. É claro que se a história é muito boa, se a história me prende, eu passo muito mais tempo lendo, claro, de acordo com o horário que eu tenho disponível ali. Por menor que seja o tempo que a gente tenha disponível no dia, se nós conseguirmos ler 5 minutos, já é maravilhoso para estabelecer uma rotina de leitura. Ninguém precisa começar a ler e ler um livro inteiro em uma tarde. Mas se você ler 5, 6 páginas e ir aumentando aos pouquinhos, isso já vai ajudar você a criar uma habitualidade e quem sabe logo você consiga ler um livro inteiro em uma tarde. A gente tem que ter muito em mente que não é de uma hora para outra, você não vira um leitor num clique. Se você não tem esse hábito na sua rotina, é muito difícil que você pegue um livro de 500 e poucas páginas e leia ele super rápido. Outra coisa que me ajuda muito a engajar em uma leitura é pegar um livro de um gênero que eu goste. E se você não é um leitor, ajuda muito você conhecer os seus gostos para filmes e séries. Então, eu gosto muito de ler fantasia, romances,
histórias policiais, e eu costumo consumir audiovisual nesse sentido também. Então, eu gosto de filmes e séries que falem sobre mundos fantásticos, ou então ação, aventura, e eu sei que é um conteúdo que me interessa, então, muito provavelmente, eu vou ler várias coisas sobre isso, o que é muito verdade. Eu costumo ler sempre os mesmos gêneros que eu vejo filmes e séries. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de assistir um filme de ação, comece com um livro do gênero de ação ou de aventura, que vai conversar com você de uma forma muito melhor do que você pegar um gênero que você não costuma consumir nas outras áreas. Por exemplo, eu não gosto de ler autoajuda, eu não costumo consumir conteúdo de autoajuda nem no YouTube, nem em filmes muito dramalhões com uma carga muito pesada também não me chamam a atenção, e eu não costumo ler isso em livros também. É uma coisa que eu conheço, é um gosto meu, e que tá tudo bem eu não gostar de ler isso, como tá tudo bem alguém não gostar de ler romance. É a sua preferência. Então, se você pegar um gênero que te atraia nas outras áreas e começar com um livro nesse segmento, é muito provável que você consiga desenvolver a sua leitura com muito mais fluidez do que se você tentar forçar a ler um livro que você não goste. E isso é uma crítica que eu faço muito na escola. É muito importante a gente ler os clássicos, principalmente para quem está nessa época pré-vestibular, porque as faculdades cobram isso em prova. Mas não é com o Machado de Assis que você vai atrair a atenção de um adolescente. Vale muito mais os professores, enfim, a escola, apresentarem um livro mais leve, mais atrativo para a idade, como um Harry Potter, um Crepúsculo, os Jogos Vorazes, enfim, do que você obrigar sempre e só restringir só isso aos clássicos para um público que não se interessa por aquilo. A gente precisa entender que a leitura precisa ser atrativa. Outra dica valiosa que para mim é fundamental é: escolha um lugar confortável para ler. Pode parecer algo meio lógico de se dizer, mas eu já li muito em terminal de ônibus, eu já li muito em faculdade, em ambientes com muito barulho, porque é um momento em que eu tinha livre e eu tinha um livro na mão e eu resolvi ler um pouquinho, mas nada substitui um local calmo, tranquilo, em que eu estou confortável, em uma posição confortável. Eu acho que a leitura rende muito mais, eu consigo prestar muito mais atenção na história e eu costumo me imaginar na história. Então, enquanto eu estou lendo, eu me coloco ali dentro, eu vivo aquilo junto, e ajuda muito mais quando eu estou em um local confortável de se ler. A leitura para mim sempre foi uma forma de descansar a cabeça. No meu trabalho, eu leio muito, eu escrevo muito, e são coisas muito técnicas. Então, pegar um livro de fantasia ou um romance mais leve são formas que eu tenho para relaxar. E eu entendo que existem pessoas que não têm esse hábito e às vezes a cabeça está tão cansada que ler um livro no final do dia é mais cansativo do que ligar uma série ou um filme. Então, isso é o perfil do ser humano também, o perfil do leitor, que a gente precisa se conhecer para saber se eu vou conseguir ler no final do dia, eu vou preferir ler um pouco de manhã ou no horário do almoço. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que nós estamos lendo o tempo todo, seja no WhatsApp, seja lendo uma reportagem de jornal, nas redes sociais em geral. Então, nós precisamos entender que a leitura, o hábito de leitura não está restrito apenas aos livros. A gente consegue exercer a nossa leitura e visão críticas e nos entendermos, nos compreendermos como leitores em todos os aspectos. E isso é uma forma de praticar a leitura e de incluir esse hábito no nosso dia a dia. E por fim, eu acho importante dizer que não existe isso de uma leitura melhor ou uma leitura pior.
existem livros dos quais a gente gosta mais, dos quais nós gostamos menos. Que existem livros melhores escritos que outros, que têm conteúdos mais interessantes e agradáveis para nós do que outros. Isso quer dizer que livro X é menos importante de ler do que livro Y? Não. O importante é que a gente consiga absorver aquilo que a gente está lendo e entender qual é a mensagem do autor naquele texto. Independentemente se a gente está lendo uma reportagem, um livro de romance ou uma mensagem no WhatsApp. Minha última dica é: leia o que você gosta. Não se sinta culpado por ler um gênero que as pessoas veem como ruim ou de baixa qualidade. Não se sinta culpado por ler fanfics na internet ou por apenas ler coisas no celular. Conteúdos feitos numa rede social ou então reportagens de revistas ou textos técnicos. Não existe muito preconceito literário nesse meio, de dizer que livro X é pior do que livro Y, de querer dizer que ler Crepúsculo ou ler Harry Potter é leitura fácil, leitura jovem, uma leitura menos merecedora de atenção. O importante é ler, o importante é incentivar a cultura da leitura, a literatura nacional. Existe muito conteúdo legal na internet, de graça, existem formas de consumir a literatura nacional com um custo muito baixo. A Amazon tem um programa maravilhoso de incentivo à publicação que é... Pode entrar, agora já foi. Agora já era. Eu não prestei atenção no áudio. Sorry. Eu bobinei, pode ir. A Amazon tem um programa de incentivo à publicação gratuita de autores iniciantes que é maravilhoso. É muito difícil publicar no Brasil, é muito difícil começar a escrever no Brasil se você já não tem uma fama prévia. A gente vê muito youtuber lançando livros, sejam eles youtubers que falem sobre livros ou não, e eles já têm uma base muito boa e é mais fácil para eles venderem os livros, mas a gente tem que pensar também no pessoal que está começando agora. Claro, nós não somos obrigados a consumir nada, nós não somos obrigados a incentivar ninguém, mas é sempre bom que a gente conheça coisas novas. E por mais que eu falo por mim aqui, eu costumo ficar na minha zona de conforto e consumir livros de autores que eu já conheço, mas é muito bom quando eu consigo me apaixonar por um autor novo. O mais importante desse vídeo, eu acho que é leia. Apenas leia, não importa o que você estiver lendo. Se é o rótulo de um produto, se é um livro de 800, 900 páginas, se é uma matéria de um jornal, se é uma mensagem no WhatsApp, se é a legenda de uma foto no Instagram. Leiam. Desenvolver a leitura, o hábito da leitura é muito maior do que apenas pegar um livro e passar horas lendo. Tá tudo bem ler apenas um livro no ano e tá tudo bem ler 50, 60 livros no ano. A quantidade é muito menos importante do que a qualidade. Se você consegue ler uma história e aproveitar ela na íntegra, entender a mensagem do autor, se divertir com aquilo, chorar com aquilo, se emocionar, enfim, é muito mais válido do que você ter uma quantia enorme de livros lidos e não ter absorvido muita coisa, nenhum deles. Você não precisa ler super rápido uma história para dizer que terminou, porque essa não é a graça. A graça é você viver aquilo. Você consegue, com os livros, viver 1000 vidas em apenas uma, e isso é maravilhoso. Para mim, o delicioso da leitura é isso. Eu consigo viajar por todo o mundo, às vezes para fora dele, e ter aventuras que eu jamais conseguiria sem sair dentro do meu próprio quarto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários algum hábito de leitura que você tem e que eu não falei nesse vídeo. Deixa seu joinha se você gostou. Se inscreve no canal, não se esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um beijo, até semana que vem!